Existe um erro fatal, um erro que 99% dos homens cometem no exato momento em que são confrontados, testados ou acusados. Não é um erro de lógica nem de intenção, é um erro de instinto. É aquela necessidade compulsiva, quase biológica, de responder imediatamente, de se justificar, de preencher o silêncio desconfortável com um arsenal de explicações, na esperança de esclarecer a situação e retomar o controle. Mas a verdade dura é que, nesse exato momento, você não está retomando nada. Você está entregando o seu poder de bandeja. Cada palavra defensiva que sai da sua boca é um tijolo que você entrega para que o outro construa a sua prisão. Você sente a urgência de falar para se defender, sem perceber que seu impulso é a própria armadilha. E se a maior arma no seu arsenal não fosse a resposta mais inteligente, mas a ausência calculada de qualquer resposta? Aqui, nós não falamos de passividade, não falamos de fraqueza. Falamos do silêncio como a mais sofisticada e impiedosa ferramenta de poder. O silêncio é o vácuo deliberado que quebra o roteiro do manipulador. É o palco vazio que o força a improvisar. E no improviso, ele inevitavelmente revela suas verdadeiras intenções e sua própria fraqueza. Isso não é autoajuda, é estratégia pura, extraída da mente de um dos maiores realistas da história, Nicolau Maquiavel. Ele não era um professor do mal, mas um observador brutal da natureza humana que entendeu uma verdade fundamental. O poder não reside em quem fala mais, mas em quem controla o fluxo de informação. E o silêncio, meu amigo, é a forma suprema de controle informativo. Pense em uma discussão como uma luta de boxe. O homem reativo, o homem comum, é o lutador amador. Ele entra no ringue e reage a cada finta, a cada provocação. Ele se cansa desferindo socos no ar, gastando toda a sua energia emocional para responder a golpes que nunca foram feitos para acertar, mas para desequilibrá-lo. O homem estratégico é diferente. Ele usa o silêncio como um trabalho de pés impecável, uma esquiva precisa. Ele conserva sua energia, ele observa. Ele deixa o oponente atacar o vazio, se cansar, se frustrar e, no processo, abrir a guarda. O silêncio força o adversário a se expor antes que o golpe decisivo, preciso e final seja aplicado. Neste vídeo, vamos desmembrar essa estratégia. Vamos entender por que seu cérebro te sabota e como o silêncio corta o circuito da manipulação, transforma a informação em moeda de poder e, finalmente, impõe a sua realidade, o seu jogo. Prepare-se, porque o que você vai aprender aqui não é sobre como vencer discussões, é sobre como torná-las irrelevantes. Vamos começar pela raiz do problema, o vício em reação, aquele impulso visceral de corrigir, de se defender de uma acusação injusta, de ter a última palavra. Esse é o erro invisível que te joga diretamente na armadilha. Você acredita que precisa falar para retomar o controle, quando, na verdade, cada sílaba que você pronuncia é uma confissão de que o controle já foi perdido. A verdade oculta, que a neurociência confirma, é que o manipulador raramente busca um debate lógico. Ele busca uma reação da sua amígdala, o centro emocional do seu cérebro. Sua explosão de raiva ou sua defesa prolixa e desesperada é a recompensa de dopamina que ele ou ela procura. Ao reagir, você está literalmente treinando a outra pessoa a te manipular. Você a ensina que aquele comportamento funciona para te desestabilizar. O silêncio estratégico, por outro lado, é a quebra desse padrão. Ele não é sobre ignorar. É sobre negar o estímulo neurológico que o outro anseia. Ao permanecer calmo, em silêncio, observando, você cria um curto-circuito no cérebro do manipulador. A ausência da sua reação esperada gera um vácuo, um desconforto que o força a recalibrar a estratégia, quase sempre de forma desajeitada e reveladora. A técnica para alcançar isso é a pausa do estrategista.
No momento em que sentir o sangue ferver para responder a uma provocação, aplique a regra dos 3 segundos. Inspire profundamente pelo nariz e conte mentalmente. 1, 2, 3, antes de sequer pensar em formular uma resposta. Nesse breve intervalo, você permite que seu córtex pré-frontal, o centro da lógica, retome o controle da sua amígdala reativa. Sua reatividade é um porto aberto, convidando piratas a saquear seus recursos emocionais. O silêncio é a sua frota naval, bloqueando o acesso ao porto. Ele não apenas defende, mas demonstra, sem palavras, que qualquer tentativa de invasão será inútil e custosa para o invasor. Isso nos leva à economia do poder. O homem comum comete o erro de justificar-se excessivamente. Ele acredita que mais palavras, mais dados, mais lógica vão gerar mais entendimento e respeito. Na realidade, acontece o oposto. Cada palavra que você usa para se defender é uma peça de munição que você entrega ao seu adversário. Munição que será armazenada e usada contra você mais tarde, em outro contexto, de outra forma. Aquele que fala demais se torna previsível. Ele revela suas inseguranças, seus limites e suas verdadeiras preocupações. O poder, como nos ensina Robert Greene em sua 4ª lei, não é uma questão de transparência, mas de controle sobre a percepção. E a melhor forma de controlar a percepção é sempre dizer menos que o necessário. O verdadeiro poder em uma interação não está em ter a resposta certa. Está em fazer o outro sentir a necessidade de falar. Seu silêncio cria um vácuo informativo. A mente humana odeia o vácuo e o desconforto desse silêncio força o outro a preenchê-lo. E ao fazer isso, ele revela as cartas que queria manter escondidas, suas ansiedades, suas motivações, suas fraquezas. A estratégia aqui é o interrogatório reverso. Em vez de responder a uma acusação ou a uma pergunta carregada de veneno, mantenha o silêncio por um instante. Sustente o contato visual com calma. E então, devolva a pressão com uma pergunta simples e neutra. Onde você quer chegar com isso? Ou, por que isso é importante para você agora? O fluxo de poder se inverte instantaneamente. Um diálogo é uma negociação. O homem reativo trata suas palavras como panfletos, distribuindo-as de graça na rua. O estratega trata suas palavras como ouro. Ele as usa com extrema parcimônia, e seu silêncio é o cofre que protege seu maior ativo, a imprevisibilidade. E é essa imprevisibilidade que desmonta o teatro da manipulação, especialmente os famosos testes de congruência, ou shit tests. Aquelas provocações ou comentários passivo-agressivos que parecem vir do nada e te deixam frustrado, sem saber como responder. Você sempre faz isso. Aposto que você diz isso para todas. A verdade inconveniente, como teorizado por pensadores como Rollo Tomassi, é que esses testes não são sobre o conteúdo do que foi dito, são testes de processo. O objetivo oculto não é saber a sua resposta, mas medir a solidez da sua estrutura de realidade, o seu frame. Ela não está testando o que você diz, mas como a provocação afeta seu estado interno. É por isso que qualquer resposta lógica piora a situação. Se você se defende, eu não sou assim, você falhou. Se você ataca de volta, não fale assim comigo, você falhou. Ambas as reações provam que a flecha atingiu o alvo, que sua estrutura emocional foi abalada. A única resposta que te faz passar no teste com maestria é o silêncio, acompanhado de uma calma divertida. Ele comunica, sem arrogância, que o teste foi tão irrelevante que nem mereceu o esforço de uma reação verbal. E imagine o cenário. Ela diz: você sempre esquece o que eu falo. Em vez de entrar na armadilha de listar as vezes em que você lembrou, pare o que está fazendo. Olhe para ela em silêncio por um momento, talvez com um leve sorriso de canto, como quem acha graça na tentativa.
e então mude completamente de assunto para algo que você controla. Enfim, estava pensando em irmos àquele restaurante novo no sábado. Você não valida o teste e impõe a sua realidade. O teste de congruência é como uma onda tentando erodir uma rocha. Se a rocha se esfarela com o impacto, reagindo emocionalmente, ela falha. Mas se a onda simplesmente quebra contra ela e recua, a rocha prova sua força, sua permanência. O silêncio transforma você na rocha. E ao se tornar a rocha, você constrói um frame de aço. O erro clássico do homem reativo é viver na realidade emocional da mulher. Se ela está ansiosa, ele fica ansioso para acalmá-la. Se ela está com raiva, ele fica reativo para se defender. Ele é constantemente puxado para o frame dela, tornando-se um satélite emocional. A lei da dinâmica social é clara. A natureza abomina o vácuo de frame. Em qualquer interação, a estrutura de realidade mais forte e consistente irá absorver a mais fraca. E a reatividade emocional é o sinal universal de um frame fraco e poroso. O silêncio estratégico, por outro lado, cria um deliberado vácuo de frame. A sua ausência de reação, onde uma era esperada, cria uma tensão quase insuportável para a pessoa com a estrutura mais fraca. Ela é forçada a preencher esse vácuo, seja se explicando, recuando, ou, o mais importante, se conformando ao seu ritmo e à sua realidade. Um exercício prático para construir isso. Durante uma discordância, declare sua posição ou decisão de forma clara, calma e final. Apenas uma vez. Depois disso, cale-se. Resista com todas as suas forças à tentação de repetir, justificar ou argumentar. O silêncio que se segue não é vazio, ele está carregado com o peso e a certeza da sua decisão. É nesse silêncio que o seu frame se solidifica, se transforma em aço. Seu frame é o seu sistema solar. Você é o Sol. Suas reações emocionais são como planetas saindo de órbita, gerando caos. O seu silêncio centrado é a força gravitacional que mantém tudo em ordem. Outras pessoas, como corpos celestes menores, não têm escolha a não ser orbitar em torno da sua massa e da sua estabilidade, ou serem ejetadas do sistema. Isso cria um efeito cascata. A disciplina emocional de hoje constrói o respeito permanente de amanhã. Muitos homens vivem a frustração de um ciclo sem fim. Podem até ganhar uma discussão hoje, mas na semana seguinte, o mesmo padrão de desrespeito e manipulação se repete. Nada muda a longo prazo, porque eles não entenderam uma verdade evolutiva. O respeito, especialmente no contexto da atração, não é concedido com base em súplicas ou argumentos. Ele é construído sobre a demonstração consistente de alto valor. E a estabilidade emocional, sob pressão, é um dos mais potentes indicadores de valor e competência para a psique humana. Você não está apenas calando a boca em um momento de raiva. Cada vez que você substitui uma reação impulsiva por um silêncio estratégico, você está recondicionando o comportamento da outra pessoa. Você está ensinando, de forma não verbal e inescapável, que a manipulação é uma ferramenta ineficaz e obsoleta contra você. A consequência prática disso é a memória do respeito. Após neutralizar um conflito com o silêncio, não guarde rancor, não esfregue a vitória na cara do outro. Simplesmente retorne a um estado de normalidade calma, até mesmo calorosa. Isso demonstra que seu autocontrole não é uma tática punitiva, mas uma característica intrínseca do seu ser. Isso o torna uma fonte de estabilidade e força, não de ameaça. Construir respeito é como os romanos construíam suas estradas. Cada ato de disciplina emocional, cada silêncio estratégico, é uma pedra assentada. Sozinha parece insignificante, mas com o tempo, com consistência, essas pedras formam uma estrutura inabalável que dura séculos, define o território
e permite que sua vontade se mova sem impedimentos. No final, chegamos à maestria silenciosa. O silêncio de Maquiavel não é sobre mudez, é sobre controle. É a diferença fundamental entre ser um peão reagindo às jogadas no tabuleiro e ser o jogador que controla o ritmo e as regras do jogo. O silêncio é a manifestação externa do seu controle interno. O objetivo maior não é se tornar um homem frio, distante ou apático. É o oposto. É se tornar um homem com agência total sobre suas faculdades emocionais e estratégicas. É escolher suas batalhas e suas respostas, em vez de ser um escravo de suas reações. É a transmutação da reatividade em poder consciente. Como ensinavam os estoicos, sua mente é uma cidadela interior. A manipulação, o caos e os testes do mundo exterior são o exército que tenta sitiá-la todos os dias. O seu silêncio e o seu autocontrole são os muros impenetráveis e o portão que só abre por dentro. Nada entra sem a sua permissão. No reino animal, o barulho é quase sempre o som da presa em pânico. O silêncio é a marca do predador no topo da cadeia, observando, esperando, agindo com precisão letal no momento exato. A questão final, portanto, não é se você vai usar o silêncio, é qual papel você escolherá desempenhar no grande jogo da vida.